Olá, amigos, muito boa tarde. Está começando mais um NT Sul na tela da sua TV Cachoeira. Bom começo de semana e obrigada por sua companhia, viu? Na edição de hoje, eu vou receber aqui no estúdio o repórter Bernardo Miller. Ele vai trazer respostas para algumas perguntas no quadro Responde Aí. E você vai ver também, depois da Operação Fandango, que investiga fraudes em licitações da Prefeitura de Cachoeira do Sul, o vereador Antônio da Saúde quer criar uma CPI para levantar informações sobre a ação. É um julgamento político que vai ser dado aos fatos que vierem a se consolidar. O assessor do prefeito afastado, José Otávio Germano, Michael Fontoura Pascoal, pediu exoneração. Ele é um dos citados pela Operação Fandango. Pai faz protesto porque faltam monitores nas escolas públicas de Cachoeira do Sul. O filho dele é autista. No quadro Educação, Denise Belladonna fala da proibição dos celulares nas escolas. Ela cita algumas medidas adotadas fora do país. Prefeitura de Cachoeira e empresas do interior montam um plano de manutenção das estradas depois da edição do decreto que proíbe o trânsito em estradas em dias de chuvas e nas 24 horas seguintes. Ontem foi Dia do Idoso. A data também marca os 20 anos do Estatuto do Idoso. Por isso, a gente abre espaço para você que já tem mais idade participar com a gente. Conte para nós o que tem de bom nesta fase da vida. Compartilhe quais são os desafios dessa etapa. E se você é mais jovem, aproveita para homenagear o vovô, a vovó, o pai ou a mãe com mais idade também, ou alguém idoso que você ama muito. Nosso número é o 51-99769-7129 ou então comente nas nossas transmissões ao vivo no Facebook ou YouTube. Vai participando porque o NT Sul desta segunda-feira já está no ar. E segunda-feira é dia de começar o NT Sul com a participação da nossa audiência. Com vocês, o quadro Responde Aí. E quem vai trazer as respostas das perguntas feitas por você aí do outro lado na telinha é o repórter Bernardo Miller, que está conosco, chegando aí. Muito bem-vindo, Bernardo. Boa tarde. Tudo bem, Helena? Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Mais uma segunda-feira de Responde Aí. Vamos lá, então? Vamos lá. Primeira perguntinha? Vamos lá, então, ver quem pergunta e quer saber. Uma pessoa que não se identifica, a Defesa Civil veio na barragem do Capané e a interditou, mas o pessoal não está respeitando. O certo é botar porretes na estrada para não passarem. E aí, Bernardo, o que a gente responde para esse questionamento, para essa dúvida aí? Lena, esse questionamento da barragem do Capané, ele vem junto, na semana passada a gente abordou a questão envolvendo a barragem do Iruí. E claro, os questionamentos da barragem do Capané vem junto nessa questão. E a gente está se tratando exclusivamente sobre o trânsito ali naquele local. O acesso à barragem, tradicionalmente, vindo pela 153, acessando uma estrada de chão até a barragem do Capané. Porém, a condição, e por condição melhor de segurança, a Defesa Civil optou por bloquear esse trânsito de veículos ali na barragem do Capané, quem vem pela 153. A barragem está acima dos 7 metros, em torno de 9 metros, por conta das chuvas das últimas semanas. Por isso, por medida de segurança, a Defesa Civil optou por bloquear o trânsito. Colocou uma espécie de cones que são cheios de água, que fica mais difícil da pessoa retirar. Porém, mesmo assim, as pessoas estão retirando esses cones. E o que pega nessa situação ali na barragem do Capané é a questão da segurança na ponte, ali no vertedouro, onde é para ser o vertedouro da barragem do Capané, um desponte para essa água escoar. Essa ponte, ela é uma ponte de uma estrutura um pouco mais simples, porque ali passa caminhões, passa carro, mas a gente sabe que toda a prudência em situação de cheia, ela precisa ser considerada pela Defesa Civil. Então, naquela situação, a coordenação aqui da Defesa Civil optou por bloquear o trânsito, mesmo assim algumas pessoas não estão respeitando. A pergunta que fica, qual é a outra opção? Na 290 tem um acesso, você precisa, quem está saindo aqui de Cachoeira do Sul, passar a 153, acessar a 290 e ali tem um caminho de acesso
você entra pelo outro lado da barragem, na parte de cima de toda essa taipa que faz a estruturação da barragem do Capané. Esse caminho, Lena, inclusive é muito utilizado quando a estrada está ruim, com volume de chuva, barro, buraco, o pessoal opta por aumentar a distância, mas acessar ali pela 290. Então a gente explicando um pouco sobre a dúvida desse telespectador anônimo. E a se observar também, né, Bernardo, que se existe uma restrição no local, restrições devem ser observadas e respeitadas, até porque é questão de segurança, né? Claro, claro. A gente sabe que a barragem do Capané, ela foi toda reformada, principalmente o maciço, por conta de laudos anteriores que foram diagnosticados que ela precisava de uma manutenção, e a gente sabe que a Defesa Civil ela faz o trabalho dela, de trazer prudência na situação. Então, se está ali os cones para bloquear o trânsito, o pessoal precisa respeitar. Ok, respondido então. Mais uma pergunta no quadro Responde Aí. Quem pergunta agora é a Cíntia Cardoso. Fui pela manhã no posto de saúde novo, EAP Central, levar meu filho para vacinar e não estava funcionando. As atendentes disseram que as vacinas congelaram durante o final de semana. E aí, Bernardo, verdade isso? Olha, na verdade é mais ou menos isso. As vacinas não estão operando para as pessoas, mas a pergunta da Cíntia ela é um pouco ao contrário, porque na verdade as vacinas elas baixaram a temperatura, ou melhor, aumentaram a temperatura por conta do ar-condicionado. O ar-condicionado da EAP Central acabou estragando durante o final de semana, não se sabe o motivo. Eu até entrei em contato com o secretário da pasta, o Paulo Gonçalves, e ele comentou o que aconteceu, a situação ao contrário que a Cíntia acabou revelando. Elas não congelaram. O que aconteceu? Aumentou a temperatura por conta do ar-condicionado, que acabou estragando ali, e a versão da secretaria acaba alegando isso por conta das vacinas. Então, a EAP Central não está vacinando hoje, segunda, pela manhã, e aí vem o relato da Cíntia falando dessa situação. Ela recebeu essa informação das pessoas que estão ali trabalhando. Por conta disso, então, as vacinas não estão operando. A expectativa, segundo o secretário da Saúde aqui de Cachoeira do Sul, é que as aplicações retornem nesta terça-feira. Torçamos para que isso aconteça, a situação se normalize. Terceiro questionamento da nossa audiência no quadro Responde Aí. Venho aqui pedir ajuda para os moradores da Porteira 7 em Linha Paraíso. Tem previsão de conserto para a ponte sobre o Rio Iruí? Ela está muito precária e as crianças estão sem passagem para chegar à escola. A Kathleen Silveira pergunta, Bernardo. Tá certo. Lena, hoje é dia 2 de outubro. Essa situação, agora no próximo dia 4, completa um mês. Então a gente recebeu essa mensagem por parte da Kathleen em função da situação estrutural dessa ponte. O que acontece? A ponte acabou sendo danificada, obviamente o fluxo de veículos pesados, situação das cheias, a gente pode até perceber ali na foto que a água está bastante elevada, a ponte, segundo relatos da própria Kathleen, está balançando, então não é seguro a passagem de veículos ali. Hoje pela manhã eu entrei em contato com a Secretaria do Interior. A gente sabe, por conta da operação, a secretária Carolina Larrondo foi afastada do cargo. Sim. Então a secretaria, digamos que está sem norte. Eu conversei primeiramente com um funcionário que atende os pedidos feitos para a secretaria e posteriormente eu falei com o diretor Daniel Dotti sobre essa situação. Ele foi muito claro e categórico. Enquanto a gente não tiver um líder, um secretário, um novo secretário de interior, a gente não vai intervir em nenhuma ponte no interior. Então, os moradores, tanto ali da Porteira 7, que fica ali na Linha Paraíso, quanto outros moradores do interior, Lena, enquanto não tiver essa definição pela agora prefeita Ângela Chu, numa definição da Secretaria do Interior, nenhuma intervenção na zona rural de Cachoeira do Sul vai ser feita, então os moradores vão ter que aguardar essa situação da ponte, que está bastante complicada, a gente pode ver nas imagens. Está comprometida a estrutura, está comprometida, né? A estrutura toda, a gente vê e tem todo o questionamento sobre o tempo que essas pessoas vão estar esperando. E também tem um acesso secundário que algumas pessoas estão utilizando
mas aí o tempo é bem maior, o deslocamento é bem maior. Então a gente vai trazendo atualizações sobre essa ponte ali na Porteira 7. A gente segue acompanhando e lamentando também, principalmente, né, o Bernardo, toda essa situação que se instalou em Cachoeira do Sul a partir da Operação Fandango. A gente destaca também que é intenção da prefeita em exercício, Ângela Chu, ainda essa semana, né, designar, né, novos líderes, né, novos titulares para essas secretarias que estão acéfalas, né, e a gente espera que a situação se resolva o quanto antes para que Cachoeira do Sul volte a andar e as obras continuem, né, a acontecer. Bernardo, obrigado pela participação dentro do quadro Responde Aí. Você que nos acompanha sabe que toda segunda-feira, vou para a câmera 2 aqui, só para que o Bernardo possa se despedir também. Toda segunda-feira a gente tem aqui o quadro Responde Aí, onde você pode mandar o seu questionamento, a sua dúvida, a sua pergunta durante a semana para o 51997697129, para que segunda-feira um dos nossos repórteres, inclusive eu, o Bernardo, né, ou então a Thelma Tomás, venhamos aqui para trazer respostas para vocês. Bernardo, mais uma vez, obrigado pela participação, tá bom? Eu que agradeço e uma ótima segunda. Para todos nós, né? Claro. Gente, ontem foi dia de eleições do Conselho Tutelar aqui em Cachoeira do Sul. Em torno de 4.500 eleitores foram às urnas para escolher os conselheiros. Uma novidade neste ano foi a eleição do diácono Eluí Pullman, que recebeu 407 votos, enquanto as conselheiras Viviane Soares Oliveira, com 420 votos, Dalcida Balmart Kurtz, com 368 votos, Fátima Herbstreit, com 355 votos e Cleusa Margarete Oliveira, com 326, foram reeleitas. A posse dos 5 conselheiros titulares está programada para o dia 10 de janeiro de 2024. O salário para cada conselheiro é de R$ 1.974,15. Gente, a falta de monitores para alunos com deficiência é luta constante dos pais da rede pública municipal em Cachoeira do Sul. A falta de profissionais ou mesmo a constante troca de monitores é queixa permanente tanto na Secretaria de Educação como pauta de reportagem e de manifestação nas redes sociais da TV Cachoeira. Recentemente, um pai foi até a Câmara de Vereadores por 2 sessões seguidas para cobrar uma ação do poder público. Foram 2h30 segurando esse cartaz. Ele não disse uma única palavra. Permaneceu durante todo o tempo em silêncio. Posicionado em frente aos vereadores, na casa em que são elaboradas, votadas e aprovadas as leis, segurando um cartaz em que lembrava que existe uma legislação que garante a todos os estudantes autistas o acompanhamento de um monitor em ambiente escolar. A Lei Federal 14.764 é de 2012 e integra a política de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Na semana seguinte, ele externou sua indignação, ocupando a tribuna popular da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul e cobrando providências. E os pais clamam por ajuda, pedem socorro, pedem ao mínimo, que é ter um monitor escolar para seus filhos especiais e que a lei seja cumprida. A educação de Cachoeira do Sul agoniza, volta a repetir, a lei existe e deve ser cumprida. E cabe aos senhores e senhoras aqui presentes fiscalizar o que estão esperando, vão esperar acontecer uma tragédia em nosso município para tomar junto à SMED uma providência. Quero fazer aqui a seguinte pergunta aos senhores e senhoras aqui presentes. Vamos supor que na escola, no momento de crise de um aluno com TEA, agrida ou seja agredido por um colega, muitas vezes por não entender a situação, caia, se machuque, até mesmo que porventura bata a cabeça no chão, causando traumas maiores, que Deus nos defenda, pessoal. Ou que o aluno fuja da escola no momento de crise, não por culpa dos professores, porque eles estão fazendo o que pode, estão trabalhando no limite, muitas vezes sem nenhuma assistência. Aí eu pergunto, diante dessas situações, quem irá se responsabilizar? A situação é gravíssima. Pergunto aos senhores e senhoras aqui presentes, quem de vocês aqui se prontificou a ir lá na prefeitura, protocolar perdido de informação sobre se há desvio de função de monitores escolares em Cachoeira do Sul? E também, por que há tantos pedidos de exoneração desses profissionais? Algo está errado. Fiscalizem, pelo amor de Deus.
As informações de Rogério são baseadas na sua experiência com o filho Matias, de 10 anos. Ele relata que o menino está no 4º ano do ensino fundamental e, ao longo deste período, esteve por pelo menos 2 anos e meio sem qualquer acompanhamento, devido à falta de profissionais e às constantes trocas de monitores que ou pedem exoneração ou trocam de escola, prejudicando o desenvolvimento e aprendizado das crianças que precisam de suporte. O Matias é aluno da escola Geni Vieira da Cunha e recentemente só teve designado um monitor para acompanhamento. Então fazia 2 anos e meio que a gente vinha nessa luta. Houve várias trocas de monitores na escola, onde prejudicou isso aí, ele teve um atraso maior ainda do que ele já tem. E nós temos nessa luta para que parem com isso, agora que esse monitor que esteja lá fique com ele, que dê sequência no trabalho e que os olhos públicos de Cachoeira olhem mais para esses pais que estão necessitando. Rogério estima que na escola pelo menos outros 10 estudantes precisam de acompanhamento por terem necessidades especiais. E na Secretaria Municipal de Educação, as demandas dos pais, segundo ele, já são tratadas com descaso e até desrespeito. Já tive várias reuniões lá com eles lá, então assim, a última reunião até que eu tive, a última vez que a minha esposa foi lá, ela simplesmente chegou, perguntou do monitor, só falaram para ela que se ela quisesse, ela que procurasse a justiça. A funcionária lá no local, ela nem se levantou da cadeira para dar orientação. Mas eu espero encarecidamente que agora a ESMED pare de mexer em monitores e que resolva o problema, assim como resolveram o meu dos outros pais, que os outros pais também não precisam vir aqui na Câmara de Vereadores se expor, assim como eu vim. Em resposta ao questionamento sobre a falta de monitores nas escolas, a atual prefeita em exercício e secretária de Educação, Ângela Chu, chegou a informar na quarta-feira que ocorreria nos próximos dias a assinatura pelo secretário de Administração da nomeação de 13 novos monitores. Entretanto, no dia seguinte, ocorreu o afastamento do titular do cargo de administração, suspendendo temporariamente toda e qualquer movimentação na secretaria em função da intervenção do Ministério Público. Como informado por ela em entrevista concedida ao NT Sul na sexta-feira, ainda não há uma decisão sobre os novos titulares para os cargos. E tudo ficou em compasso de espera. A situação é gravíssima. Gente, a Denise Belladonna está chegando com um assunto polêmico agora no quadro Educação. Proibição do uso de celular nas escolas. Você, pai, mãe, professor, tem uma opinião sobre isso? Veja algumas medidas adotadas fora do país. Boa tarde. O meu recado de educação de hoje tem a ver com o uso do celular. Você sabia que grande parte dos países europeus está banindo o uso do celular na escola? A Holanda, um dos países mais liberais do mundo, está prestes a proibir o uso de celulares em escolas de todo o seu território. A medida vai abranger a etapa equivalente até o ensino fundamental, com exceção nas aulas específicas de tecnologia e na assistência a estudantes com deficiências. A intenção holandesa, o que faz toda a diferença nessa proposta, é aumentar o aprendizado. Uma semana antes da Holanda, o governo da Finlândia já havia comunicado uma medida semelhante. Na Itália, em 2007, uma norma do Ministério da Educação proibiu o uso dos celulares nas escolas. Em 2018, foram lançadas diretrizes para o uso consciente dos celulares na educação. Mas, em dezembro do ano passado, a proibição de 2007 foi lembrada pelo Ministério como válida. Desde 2018, a França adotou a proibição na mesma linha. A lei francesa foi justificada como uma medida de desintoxicação contra a distração nas salas de aula. Em Portugal, uma petição pública tem recolhido milhares de assinaturas de pais pedindo que o Ministério da Educação proíba os celulares nos recreios para incentivar que as crianças se socializem cara a cara. As famílias europeias, de forma geral, parecem apoiar o banimento dos aparelhos. No Brasil, os educadores, embora conscientes dos perigos do uso indiscriminado dos celulares, são resistentes à proibição. Na própria Base Nacional Comum Curricular, a competência
6, que trata da cultura digital, diz que os estudantes devem compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação. O ideal para qualquer entendimento é aliar os benefícios digitais aos processos que geram a aprendizagem de novos conhecimentos. Talvez as variáveis intervenientes desse processo possam atrapalhar o seu valor, pois muitas vezes o estudante pega o telefone para buscar uma informação pertinente a um objetivo determinado para a atividade escolar, mas com todos os aplicativos pessoais vai receber também uma série de notificações tentadoras de assuntos alheios ao contexto determinado. Proibir tem uma proposta de aumentar o desejo. Organizar o uso demanda atitude, que pode envolver algumas proibições também, mas parece estar mais direcionado à aprendizagem. Talvez os países europeus, adiantados na prática de equilibrar as técnicas, celular e aprendizagem, não tendo o sucesso esperado, estejam optando pelo mal menor. Até o nosso próximo encontro. Agora a gente volta a falar sobre a Operação Fandango, desencadeada semana passada em Cachoeira do Sul pelo Ministério Público, numa ação determinada pela 4ª Câmara Criminal, que investiga fraudes em licitações. Isso porque o vereador Antônio da Saúde entrou com o requerimento para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para levantar informações sobre a ação. O assunto deve ser o tema central da sessão da Câmara de Vereadores de hoje. Bem, Lena, a gente segue tratando sobre esse assunto que pautou a semana e também o final de semana aqui em Cachoeira do Sul, sobre a Operação Fandango, que afastou o prefeito José Otávio Germano, mais 5 secretários, assessores. Foi uma quinta-feira movimentada e, claro, esses últimos dias é o grande assunto aqui dentro da cidade. Nesta segunda-feira tem a sessão da Câmara de Vereadores e com certeza vai ser o principal assunto abordado aqui no Legislativo. Eu vou conversar agora com o vereador Antônio da Saúde do PSDB sobre a CPI envolvendo a Operação Fandango, vereador. Foi algo que foi, de certa forma, divulgado durante o final de semana, mas vai ser apresentado hoje na sessão da Câmara de Vereadores sobre essa CPI envolvendo e ajudando a apurar os fatos sobre a Operação Fandango, que envolve o prefeito José Otávio Germano, também secretários e assessores. O que se pode adiantar sobre essa CPI? Em primeiro lugar, Bernardo, assim que a gente teve a informação da abertura da Operação Fandango, nós já começamos a agir como vereador. Na primeira hora da tarde de quinta-feira, eu já entrei com um pedido de informações, que vai ser uma das minhas falas hoje da tarde da sessão, que é perguntando para a nossa chefe do executivo agora, a prefeita Ângela Chu, se ela iria exonerar os secretários. Outro movimento que eu fiz também foi indicar a exoneração se ela não tivesse ainda esse entendimento. Num segundo momento, já comecei a trabalhar, a estudar a abertura de uma processante. O papel do Ministério Público hoje é investigar e depois levar as denúncias ao juiz. E é papel, segundo o meu entendimento de vereador, da Câmara não assistir isso passivamente, esperar até que o Ministério Público tenha algo para fornecer para aí se abrir uma processante, entende? Eu tenho entendimento que a CPI ela vem a contribuir muito. A CPI é um trabalho político que se deve ser aberto e trabalhado em conjunto, paralelo com as investigações do Ministério Público, obtendo informações por parte deles para alimentar a CPI, chamar as pessoas envolvidas para serem ouvidas e também receber novas denúncias, porque a Câmara recebe muitas denúncias. E uma das dificuldades que a gente tem, muitas vezes, é conseguir esses pedidos de informação que a Câmara faz, que sejam respondidos pelo Executivo, da forma correta e no tempo que a gente necessita.
Vereador, então nesse primeiro momento é o pedido de exoneração desses secretários, aí um ato seria da prefeita Ângela Chu, e também levantar informações sobre a investigação Operação Fandango. É isso que vai ser o foco para ser debatido aqui na Câmara de Vereadores. Você até comentou que faltam 4 assinaturas para essa CPI ir adiante. É mais ou menos por aí? A gente está tentando levar da maneira mais séria possível, porque é a função do vereador levar com transparência essas informações para a população e dar um retorno. É bom para a população entender. Para te trabalhar uma CPI, tu tem que ter as provas também em suas mãos. E muitas vezes tu precisa da prova formalizada, né? Que para não gerar nulidade, inclusive, na própria CPI. O que aconteceu? Eu cito aqui o exemplo da CPI da saúde. O Ministério Público está fazendo a parte deles e a Câmara, nesse momento, o trabalho da Câmara não é abrir uma processante, porque não tem as provas consolidadas, e sim trabalhar paralelamente com o Ministério Público, trocando informações, recebendo as que eles já têm, e daqui a pouco chegam novas denúncias, a gente levando ao conhecimento deles, contribuindo, porque o trabalho deles é um e o da Câmara com a CPI é outro, é investigativo, é político. É um julgamento político que vai ser dado aos fatos que vierem a se consolidar. Não tem ninguém aqui perseguindo o prefeito, perseguindo algum dos secretários ou dos CCs, né, que estão afastados, servidores, né, ou algum empresário. A gente não pode assistir de camarote o que está acontecendo sem tomar o posicionamento que se espera de um político, se manifestar e trabalhar para ajudar a elucidar. E, como eu já disse, o movimento do Ministério Público é deles. Aqui é o nosso movimento da Câmara, investigando, colhendo as provas e tomando as medidas que somente a Câmara pode tomar. O impeachment, se chegar ao caso de se levar a um impeachment, hoje, tu trabalha a CPI, tu abre, havendo fatos consolidados, uma processante, e da processante, sim, se solicita o impeachment do prefeito. Tá certo. Então, o relato do vereador Antônio da Saúde, do PSDB, falando sobre a CPI, que vai ser, obviamente, assunto aqui na Câmara de Vereadores nessa segunda-feira. Antes do encerramento, Lena, hoje pela manhã entrei em contato com a prefeita em exercício, Ângela Chu, sobre um posicionamento do que foi decidido durante o final de semana, sobre situações de secretários, esse novo formato do Executivo aqui em Cachoeira do Sul. Ela estava em reunião, não conseguiu nos atender, mas assim que tiver algo mais concreto, se coloca à disposição para esclarecer as situações, principalmente envolvendo o corpo, o primeiro escalão do Executivo aqui de Cachoeira do Sul, com a definição de secretários, se vai ter ou não afastamento de CCs, enfim, são assuntos para as próximas edições aqui do NT Sul, tudo isso envolvendo a Operação Fandango. A gente segue acompanhando com certeza para informar você que nos acompanha. Ainda dentro deste assunto, pessoal, o assessor do prefeito José Otávio Germano, Michael Fontoura Pascoal, pediu exoneração da prefeitura. Ele é um dos citados pela Operação Fandango. Em contato com nossa produção, Michael alega que sai por iniciativa própria porque não tem nada a ver com tudo isso e deseja que, se tiver algum culpado, que seja condenado. Disse também que, além de assessor, é empresário no setor de eventos, imobiliário e agropecuário e acha que teve o nome envolvido na investigação por ser muito ligado ao prefeito. Você que nos acompanha já sabe que aqui você tem voz e vez. Agora, primeiro bloco de interações, você que mandou sua mensagem pelo WhatsApp, 51997697129, você que está interagindo com a gente no Facebook ou então lá no nosso canal no YouTube, tá na sua hora, tá na sua vez. Eu vou para a telinha aqui no WhatsApp, a Rosane mandando mensagem dizendo que a ponte da localidade da Guajuvira, quando vão construir, estamos esperando ansiosos. Rosane, a situação está crítica, a gente percebe pela foto aí, e a situação, infelizmente, não é só da Guajuvira, né? Há pouco aqui no quadro Responde Aí, o Bernardo Miller já deu todo o posicionamento por parte da Prefeitura com relação a isso. Fiquei sabendo também que no final de semana, lá em Água Morna, tem ponte interditada também, o pessoal tem que fazer uma volta grande para
para ir adiante, para seguir a vida. Então, tem várias localidades na mesma situação e, infelizmente, em função de tudo que está acontecendo, dessa intervenção da Justiça lá na Prefeitura, né, até a definição de um novo titular para a Secretaria Municipal do Interior, a princípio, nenhuma obra tem andamento, isso segundo a informação que a gente obteve agora pela manhã com a direção da Secretaria, com o diretor da Secretaria, Daniel Dotz. Tá bom? Então, a gente segue acompanhando e torcendo realmente que essa situação se resolva e que a prefeita em exercício, Ângela Chu, consiga aí, né, estruturar essa nova equipe para que as obras sejam retomadas, para que as necessidades da população voltem a ser atendidas. Muito obrigada por sua participação, tá? Quem mais com a gente? A Viviane, aqui de Cachoeira do Sul. Parabéns à conselheira Viviane Soares pela vitória, grande conselheira. Tá aí a Viviane parabenizando a xará aí, Viviane, pela eleição no Conselho Tutelar. Pleito que aconteceu ontem, né? Novos titulares do Conselho Tutelar de Cachoeira do Sul e de todo o Brasil, a partir de janeiro, estarão prestando serviço e entrando em ação, então. Sucesso para eles. Angélica, aqui de Cachoeira do Sul, manda fotos aí. Quero mandar um abraço aos meus avós Tereza, Adroaldo e Fermínia pelo Dia do Idoso. Outro abraço para meus avós do coração, Neila e Geraldo. Coisa linda, a Angélica aí, homenageando, né, os idosos, os maduros da sua vida. E você que nos acompanha, tem algum idoso, né, do seu coração, vovô, vovó, mãe, pai, enfim. Você é uma pessoa com mais idade? Conta pra gente da sua experiência, da sua vivência, o que você acha desse momento que você está vivenciando. Compartilhe experiências. O NT Sul também é para isso, viu? Gente, a seguir, Estatuto do Idoso celebra 20 anos com desafios num país que abriga 33 milhões de cidadãos com mais de 60 anos. Prefeitura de Cachoeira e empresas do interior montam plano de manutenção das estradas depois da edição do decreto que proíbe o trânsito em estradas em dias de chuva e nas 24 horas seguintes. O intervalo é rapidinho, NT Sul volta já já. 12h36, NT Sul está de volta. Obrigada por sua companhia neste horário do almoço, viu? Muito bom estar com vocês. E o pessoal está se perguntando, e o tempo? Olha, as imagens aí do centro de Cachoeira do Sul, com um dia claro, céu azulzinho, poucas nuvens, né? A temperatura está gostosa e o pessoal está se perguntando, e o que vem por aí, Helena? Olha, essa semana não deve ser de calorão aqui no Rio Grande do Sul, viu? Tem previsão de chuva forte e tempestades na quarta-feira, mas hoje e amanhã o tempo firme deve predominar. Segunda-feira em Cachoeira do Sul amanheceu com sol e com poucas nuvens, sem chuva, esticando um pouquinho o tempo bom do fim de semana. Temperatura mínima 9 graus e máxima 21. Terça-feira tem uma pequena chance de chuva, mas a probabilidade maior é de sol entre nuvens. Temperatura mínima 11 graus e no máximo 26. Quarta-feira, conforme a Climatempo, Cachoeira do Sul deve voltar a ter tempo severo, com chuva forte e trovoadas. Temperatura mínima 16 e máxima 21 graus. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol aparece em todo o estado hoje, mas são esperadas nuvens esparsas nas metades sul e leste do estado. Um ciclone vai chamar a atenção sobre o Atlântico na costa, mas este sistema não tem maior repercussão no continente. O dia começou frio para outubro. Vamos ver as temperaturas máximas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 20 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 25. Na região norte, em Passo Fundo, 25. Em Santa Maria, na região central, 21. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 18 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 19 graus.
Momento de interação 2 aqui no NT Sul, sua hora, sua vez. Vamos lá? Mandou mensagem pelo WhatsApp? 51997697129. Agende seus contatos aí, viu? E manda mensagem pra gente. Durante o dia você pode também, inclusive, sugerir alguma pauta ou então fazer alguma pergunta que segunda-feira no quadro Responde Aí, a resposta vai estar aqui. facebook.com/TV Cachoeira e YouTube também são canais de comunicação para você interagir com a gente. Vamos para a telinha? A Patrícia, aqui de Cachoeira do Sul, está conosco. Gostaria de saber o que a Defesa Civil está fazendo para resolver o problema da barragem do Iruí no Ipiquiri. Não é possível que cada vez que chova as pessoas tenham que sair de suas casas. Está aí então o questionamento da Patrícia aí com relação à situação da barragem que semana passada esteve, né, em período crítico aí em alerta vermelho em função das intensas chuvas que caiu em Cachoeira do Sul e também na região. Quem mais conosco? A Fátima. Parabéns pelo Dia da Idosa, tia Ione. Tá aqui a foto, né, da tia Ione e da Fátima também. Obrigada, Fátima, pelo carinho aí e um abração aí para tia Ione, que deve estar nos acompanhando também. Quem mais conosco? Tiago Gil Figueira, de Cachoeira do Sul. Não estão liberando os exames pedidos pela Secretaria da Saúde. O motivo é a investigação? Vocês têm alguma informação se isso vai regularizar? Tiago, especificamente sobre isso eu não posso te informar agora, mas vamos buscar saber e seguramente a resposta você vai ter aqui dentro do NT Sul, tá bom? Porque muita coisa não está acontecendo na prefeitura, muitos trabalhos, né, não estão sendo prestados, infelizmente, muitos serviços não estão sendo prestados em função desta intervenção na prefeitura e as equipes estão sendo reorganizadas, né, pela nova gestão, pela gestão da agora prefeita Ângela Chu. Então, alguns serviços com certeza estão prejudicados, mas especificamente sobre isso a gente vai te retornar ainda, tá bom? Obrigado pela participação. Andriele Rosa, passando aqui para desejar um feliz dia para os idosos da minha vida. Minha mãe Margarete e meu pai Ervino, um grande beijo para eles, dos netos e filhos. Amamos vocês. Olha aí, foto da família linda da Andriele. Muito obrigada, Andriele, pela participação e um abração especial para essa família linda, linda também que nos acompanha. Mas aqui, produção... Aqui, então, vamos para o Face, no Facebook, aqui participando com a gente, Joacir Monteiro. Uma boa tarde para vocês, sempre acompanhando. Grande abraço, Lena Caetano. Para você também, Joacir, muito obrigada pela companhia, viu? Lá no YouTube está conosco Laura Bartz, mandando boa tarde. Boa tarde, Laura, para ti também. Da Silva Mac, que um conselheiro fiscalize o outro. Criança precisa de proteção, sobre os novos conselheiros tutelares, né? Sucesso para eles e obrigada pela companhia lá pelo YouTube, tá, o Mac? Quem mais conosco aqui é a Sandra Ferreira, o Everson e o Edson. Também conosco aqui no Face, a Suzana Hernandes. Boa tarde, NT Sul. Boa tarde, Suzana. Diva Oliveira também está na companhia do NT Sul. Que Deus abençoe a todos. Amém, a todos nós, né? Que a semana seja especial e produtiva para cada um de nós. A Fátima Lisboa também está com a gente no Facebook. Boa tarde, excelente semana, cheia de coisa boa para todos nós. Abraço, é o que a gente deseja. Só coisas boas, né, Fátima? Muito obrigada. Mara Regina Melo Belo também sempre na companhia. Um abração, abençoada semana para ti também, tá, Mara? Gente, daqui a pouquinho mais interações aqui. Continue mandando sua mensagem. Tem agora uma pessoinha assim, ó, 60 a mais da sua vida, né? Classificada ainda pelas pessoas como pessoas idosas, né? A pessoa do seu coração, mande a sua mensagem. Dia do idoso foi ontem, mas o programa hoje é dedicado a essas pessoinhas aí, direitos delas ainda, né? Muitos não defendidos, muitos não executados, mas sempre tem o alerta e é bom a gente falar sobre isso. O NT Sul também é canal para isso. Daqui a pouquinho mais interações aqui. Continue mandando suas mensagens, viu? 51-99769-7129. Gente, a chuva deu trégua nos últimos dias e o nível do Rio Jacuí segue em queda. Segundo o boletim da Defesa Civil de Cachoeira do Sul, de ontem à tardinha até o início da manhã de hoje, a régua baixou 35 centímetros, chegando a 22 metros e 55 centímetros. O Rio Jacuí ainda está 4 metros e 55 centímetros acima do nível considerado normal, que é de 18 metros.
O acumulado de 600 milímetros de chuva no mês de setembro na localidade do Piquiri colocou a barragem da mina do Iruí em risco máximo de rompimento na semana passada. A Defesa Civil de Cachoeira do Sul se mobilizou na comunidade para prestar toda ajuda e orientação sobre este alerta vermelho. Com o novo laudo da CRM, o status passou agora para o nível laranja, o que deixa os moradores do Piquiri mais tranquilos. A semana passada foi de um grande susto para a comunidade do Piquiri, interior de Cachoeira do Sul. A ameaça de rompimento da barragem do Iruí tirou boa parte dos moradores de casa. Com a trégua na chuva, o corpo técnico da Companhia Rio-Grandense de Mineração conseguiu avaliar a estrutura da barragem e considerar o nível de emergência em laranja. Com isso, todos os moradores puderam retornar para suas moradias. A Defesa Civil fica de sobreaviso caso as chuvas retornem nessa semana e o grau de emergência se altere novamente. Durante a avaliação da taipa, o diretor técnico André Rodrigues constatou que o excesso de chuva poderia ser um agravante para a condição da barragem. A gente agiu preventivamente, evitando, qualquer que pudesse ocorrer, Assim como não poderia não ocorrer nada, e de fato não ocorreu, mas preventivamente a gente achou prudente, junto com a Defesa Civil, emitir esse alerta. Basicamente é isso. No outro dia, eu estive lá, nessa área ali da barragem, verifiquei junto com a Defesa Civil, o pessoal da Prefeitura, analisamos ali, e em função disso ali, da minha análise ali na área, foi verificado que a barragem estava consolidada, tinha estabilidade, não tinha comprometimento estrutural nenhum, e a água, o nível da água estava baixando, estava menor em função de não haver chuvas, mais naquele dia. E em função disso, daí se emitiu uma nova reprogramação de alerta, abaixando o risco. Como medida preventiva, a vazão da água aumentou e uma melhoria na taipa será feita assim que a água baixar e as chuvas pararem. André salienta que a decisão foi tomada pensando na preservação de vidas. Qualquer tipo de solo encharca com excesso de chuva. Então essa medida foi evitando qualquer coisa, qualquer infortúnio que viesse a ocorrer. Graças a Deus não ocorreu nada, as medidas foram tomadas em conjunto ali com a Defesa Civil, de Cachoeira do Sul, e eu acho que foi tudo muito bem conduzido, pela parte de todos ali. Gente, a Prefeitura de Cachoeira do Sul entrou em acordo com as empresas do interior para traçar um plano de manutenção das estradas. Depois da edição do decreto que proíbe o trânsito em estradas em dias de chuvas e nas 24 horas seguintes, parcerias por melhorias foram firmadas para que no pós-enchente ações drásticas como essa não precisem ser tomadas novamente. Esse tema que já gerou uma certa polêmica aí em função do entendimento da proposta da administração municipal aqui de Cachoeira do Sul com relação às estradas do interior. Do meu lado está o secretário de governo, a gente vai tentar clarear um pouco esses detalhes do decreto que limita o trânsito, então, durante o período de chuvas e também estratégias que a própria Secretaria de Interior, junto com a Secretaria de Governo e a Administração Municipal de uma maneira geral, pretende adotar em parceria com as empresas aqui de Cachoeira do Sul, principalmente visando as estradas do interior, Vamos começar pela questão do decreto. O decreto não é só para preservar as estradas do município, porque vocês veem que muitas BRs estão interrompidas, ou parcial ou totalmente, pontes também interditadas pelo trânsito em função do excesso de chuvas que desde o início do mês de setembro atingem não só o nosso município quanto o estado. Hoje nós contabilizamos em alguns locais do município praticamente 500 milímetros de chuva no mês de setembro. Isso equivale até para população entender praticamente quase a metade do índice pluviométrico do ano, e isso ocorreu em praticamente 20 e poucos dias. Então, em função das estradas não terem a condição, terem muita umidade e esse trânsito muito intenso, e em virtude de também o município de Encruzilhada ter um decreto com as mesmas características, o que estava acontecendo?
As empresas que têm florestas na região sul, vamos dizer, do município e nos municípios vizinhos, estavam fazendo o corte das madeiras, por exemplo, no município de Encruzilhada, e como Encruzilhada tem o decreto que proíbe o trânsito de veículos pesados, esses veículos, esses caminhões e bitrens, diga-se de passagem, né, eles estavam saindo pelas estradas do município. Então nós não tínhamos mais condição de trafegabilidade, não só para os caminhões que fazem esse transporte pesado, quanto para veículos leves, principalmente, transporte escolar, algumas situações de emergência como ambulância, algumas situações que não ocorreu, mas até corpo de bombeiros, nós não teríamos como transitar nessas cidades. E a única maneira que a gente achou de imediato para evitar ou inibir o abuso do transporte dessas madeiras nas nossas estradas foi a publicação de um decreto, certo? E um decreto, ele é válido por 30 dias, Ele vai ser permitido o trânsito 24 horas após cessar chuvas. Depois dessa conversa, principalmente como eu citei que a empresa Todesmad era uma das que mais se manifestaria, a princípio, pela limitação do trabalho, porque trabalha justamente com esse tipo de carga mais pesada e tem um acesso ali específico também por uma estrada que precisa escoar sua produção. Vocês tiveram um encontro e afinaram algumas questões, E depois também se trabalha com um plano de recuperação das estradas passado esse período de chuva. De antemão já prevíamos que nós teríamos que ter alguma alternativa para a empresa Todesmad, Todesquim. A empresa, ela tira das florestas do município a madeira bruta e leva para a sua serraria para fazer o beneficiamento da madeira e depois tira da serraria, vamos dizer assim, para até 290 as tábuas, Então o que acontece? A Todesmad hoje, nessa situação, ela também se encontra em alguma característica também do decreto, porque o decreto diz que todos os produtos agrícolas que eles necessitam de secagem, que eles necessitam de um tratamento e eles têm um prazo para que isso seja atendido, eles podem transitar nas estradas. Ou seja, apesar de a gente não ter muito essa ligação de que madeira é um produto agrícola, mas madeira é um produto agrícola, a tora, depois dela cortada na floresta, ela tem de 3 a 4 dias para chegar na serraria, para que ela sofra um processo de secagem para depois ela ser serrada, Então, na realidade, ela está enquadrada também no nosso decreto, o trânsito disso. E uma característica também com a parceria que a Todesmad tem com o município de Cachoeiro do Sul, eles também fazem, e muito bem, nos auxiliam muito bem na manutenção das estradas que eles usam, e principalmente nas estradas que eles usam de uso restrito da empresa, Então, o que foi acordado com a Todesmad? A Todesmad vai colocar também suas máquinas nesses trechos que são mais críticos, e já estão desde ontem fazendo esse trabalho, São retroescavadeiras, são motoniveladoras, são tratores, são caminhões caçamba, e o município também vai colaborar, vai fornecer o material que seriam pedras, algum outro tipo de material para manter a conservação dessas estradas, Então ontem tivemos uma reunião inclusive com a diretoria, os conselheiros da Todesmad que vieram da matriz, fizemos uma reunião e está tudo certo, a Todesmad continua desempenhando suas atividades normalmente. Passado esse período de chuva, que a gente não imagina quando vai cessar, as previsões indicam que nós teremos uma primavera aí bastante chuvosa, tem um plano de recuperação em parceria com todas as outras empresas que atuam no interior. Isso. Hoje, as duas principais empresas que atuam no município na extração de madeira é a Todesmad e a CMPC, que tem grandes áreas de floresta. As duas empresas, elas rotineiramente, quando elas fazem uso das nossas estradas municipais, elas auxiliam já na manutenção das estradas. CMPC, por exemplo, se ela vai tirar numa determinada localidade, vamos dizer, no Barro Vermelho, eles já montam uma infraestrutura, uma logística que eles têm em determinados pontos até material, eles têm pedra, eles têm areia, eles já têm máquinas que fazem a manutenção das estradas, Isso não de agora, já de bastante tempo. E a Todesmad da mesma maneira. Então, o que nós também acertamos nessa reunião de ontem?
que nós vamos chamar para depois, né, que amenizar essa situação de chuvas intensas, né, a Todesmad, a CMPC, a empresa Roden, né, a Tanac e outras empresas que usam, né, e até alguns produtores rurais que usam de maneira mais intensiva, vamos dizer assim, as nossas estradas do interior, para que a gente reúna forças, né, cada um com a sua capacidade ou operacional ou de infraestrutura ou de insumos, né, pedra, areia, etc., para que a gente faça em determinados trechos que nós temos conhecimento que são críticos, né, façam uma reestruturação da estrada. Em determinado trecho que a gente sabe que todo ano tem um atoleiro, a gente tire, remova aquele material daquela estrada e que ela não sofra tanto, então, quando tem um excesso de chuvas, né, que ela consiga se manter com uma manutenção mínima. O Estatuto do Idoso celebrou ontem 20 anos aqui no Brasil. A lei foi criada para garantir benefícios e direitos às pessoas idosas. Mas essa lei tem desafios para ser colocada em prática num país que abriga 33 milhões de cidadãos com mais de 60 anos. Ontem também foi o Dia da Pessoa Idosa. A população brasileira está envelhecendo. A parcela de pessoas com 60 anos ou mais passou de 11,3% para 14,7% nos últimos 10 anos. Em 2030, o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Políticas públicas para atender adequadamente esse segmento se tornam cada vez mais necessárias. O Estatuto do Idoso, que está completando 20 anos, regulamentou uma série de dispositivos legais para garantir os direitos a essa parcela da população. O Estatuto é o marco, é a nossa pérola que nos guia, né, para as políticas para o povo brasileiro. Tem 118 artigos. Ele trata da saúde, da educação, da habitação, a passagem de ônibus, limitou que todo cidadão com mais de 60 anos é idoso, então ele passa a ter essa série de direitos. No entanto, de acordo com o presidente do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, mesmo sendo um avanço, o texto tem pontos que precisam de mais efetividade. Nós temos ainda uma sociedade que vitima muitas pessoas idosas, então no quesito de violência, um dos grandes desafios é que muitas vezes aquela pessoa que deveria prestar o principal cuidado, muitas vezes é que é mais vítima, então os lares ainda são bastante violentos, né, para essas pessoas idosas. Alguns direitos, embora preconizados no Estatuto, ainda não são tão conhecidos pela própria população, então há um desafio também de educação sobre direitos, sobre consciência. E é importante, né, essa análise, a gente poder refletir o que teve de bom e o que está acontecendo ainda, que precisa de ajuste para poder melhorar, porque é uma tendência e a gente vai ter que se ajustar a isso. Embora avançou muito, o que eu tenho de maior preocupação ainda é a violência contra o idoso, que acontece, infelizmente, em 90% dos casos dentro da própria família. No Senado, parlamentares têm dado atenção ao assunto. Recentemente, senadores aprovaram um projeto que dá incentivo a empresas que contratarem pessoas acima de 60 anos. O emprego dos trabalhadores mais velhos é um dos temas centrais do trabalho no século XXI, notadamente em face do envelhecimento da população e das consequentes pressões sobre o sistema de saúde e de seguridade social. A especialista em longevidade explica que envelhecer não precisa ser sinônimo da perda de autonomia. Ela ensina como chegar à melhor idade com saúde. O que você investiu em atividade física vai te ajudar muito na mobilidade no futuro. Se você vai andar de cadeira de rodas, se você vai precisar de bengala. Então eu oriento muito os meus pacientes que o que você investir agora vai fazer diferença em como você vai passar seus últimos anos de vida. É isso aí. Gente, agora último bloco de interações aqui no NT Sul. Sua hora e sua vez aqui. Eu já vou direto para a telinha ver as mensagens do WhatsApp. A Marlene Aidas, aqui de Cachoeira. Desejo felicidade e saúde a todos os idosos. Que Deus abençoe especialmente meu idoso preferido, meu pai, Júlio Aidas, com seus 92 anos. Te amo. Coisa linda. Obrigada, Marlene, pela participação também. Um abração especial para o seu pai aí, que deve estar nos acompanhando também, tá bom? Quem mais aqui? Jéssica Cavalheiro, de Cachoeira do Sul. Nosso pequeno Tayan demonstrando muito carinho pela ovelha Filó na casa do vovô Valdir. Que foto fofa!
coisa mais linda! Obrigada por compartilhar, Jéssica. Um beijinho especial aí pro Tayan, né? Nosso telespectadorzinho aí, Júnior. Que coisa boa. Obrigada pela participação. Quem mais participa? A Sônia, aqui de Cachoeira. Gostaríamos que a Prefeitura tomasse providências com o corredor dos Miller. Semana passada, os alunos ficaram sem ir no colégio por conta disso. Olha a situação da estrada, bem complicado. Tem mais foto aqui para ilustrar essa situação? Tem sim. Olha só, nem é buraco, é cratera, né? Tá feito o registro, Sônia, obrigada pela participação. Temos mais aqui no Face, mais participações, mas acabou o tempo. Gente, amanhã tem mais NT Sul, a gente espera você a partir do meio-dia e continue mandando suas mensagens que amanhã tem mais bloco de interação, tá bom? Daniel Nunes estará de volta amanhã, foi um prazer ter estado com vocês, a gente se vê, tchau, tchau.